Olá, me chamo Eric Rios, do canal Direto ao Ponto. Mas antes de direto ao ponto, eu quero dar meu agradecimento a Deus pela vida do nosso amigo Rubens Sodré. Graças às coisas que ele tem me dito, que tem nos dito, tem nos abrido os olhos. Agradeço. Passei mais de 20 anos no sistema religioso. Mais de 20 anos. O que eu aprendi dentro de 6 meses, eu não aprendi nem um terço, nem um quinto, nem um décimo no sistema religioso. Então, amigo, porque amigo às vezes é mais chegado do que irmão. Então, André, dou graças ao Criador por sua vida, por sua coragem. Mas, como o meu canal diz, é direto ao ponto. Quero dar minha contribuição a respeito de como se evangelizar, né? Como dar as boas novas. Quando nós aprendemos o que é realmente as boas novas, nós queremos chegar assim, já chegando de pisão. Já mostrando assim, olha, já chega em casa, olha, é o seguinte, pastor é ladrão, não se deve entregar dízimo, não se deve entregar oferta, e por templo é pecado, não está nada escrito isso. Aí na sua família você cria o maior alvoroço. Você vai para os seus amigos com essas ideias, não, na escritura não fala sobre dízimo, isso estão mentindo, isso é para o Velho Testamento, isso era para o povo antigo, e nós estamos na graça, e ninguém entende nada, e eles imaginam que nós somos hereges. Mas por que isso acontece? É porque quando nós passamos tanto tempo no sistema religioso, tanto tempo enganado, que quando os nossos olhos se abrem, nós queremos mostrar para todo mundo o que nós aprendemos. Mas temos que entender que essas pessoas continuam no sistema, continuam sendo enganados. E a enganação é tanto que eles pensam que você é herege. Gostaria de compartilhar algo que eu aprendi com esses poucos tempos. Essas maneiras que eu falei, que eu queria falar de boas novas, eu não me preocupava se as pessoas, eu ia ferir as pessoas, se as pessoas iam me entender. Tudo isso acontecia e eu não me dava conta. Algumas coisas nós temos que ter estratégia. Estratégia para chegar ao seu objetivo. Você quer mostrar o que está escrito na escritura, você quer dizer o que realmente está escrito. Mas para chegar nessa pessoa, para que essa pessoa pelo menos ouça, né, pelo menos que você consiga, pelo menos que ele tente te entender, você tem que entender a pessoa. Então, nós somos pessoas sociáveis. Eu, você, qualquer pessoa somos sociáveis. O ser humano não consegue viver só. Se ele morar sozinho numa ilha, ele é capaz de ficar louco. Porque somos criados para sermos social, para vivermos em sociedade. Quando nós procuramos pessoas, nós queremos fazer parte de um grupo, nós procuramos pessoas que sejam parecidas conosco. Isso se chama espelhamento. Um exemplo, uma pessoa que é gótica. O círculo de amizade dessas pessoas, você vai observar que são pessoas que se vestem da mesma maneira, com aquelas pinturas pesadas no rosto, com aquelas roupas pretas. Esse gótico não vai procurar um grupo para conversar, para trocar ideias, não vai atrás de um evangélico.
não vai entrar num grupo de freira, porque ele não se espelha naquilo. Quando ele olha para um gótico, uma turma de gótico, ele se espelha, ele se acha parecido. O mesmo motivo é o roqueiro. Você é roqueiro lá e tá lá, ô meu, tá um monte de grupo lá, aí você vê um monte de roqueiro, o roqueiro vai para aquele grupo. Aí tá o evangélico, o roqueiro, o gótico e o evangélico. O evangélico vai onde está os roqueiros? Não vai. Não vai no gótico. Por quê? Porque ele não se espelha nesses dois grupos. Ele vai no evangélico, porque ele se espelha nos evangélicos. Quer ver um outro exemplo? A Torre de Babel. Quando o Criador confundiu as línguas, ninguém se entendia, e quando via alguém falando a mesma linguagem deles, cada um foi procurando quem eles falavam com a sua própria linguagem. Vamos dizer, o inglês se junta com os ingleses, quem fala inglês, o que falava em francês se juntava com um grupo de francês que falava francês, e assim acontece. Quer dizer, a mesma linguagem, já diz aí. Nós temos que falar a mesma linguagem do grupo que queremos espelhar. O gótico tem a sua linguagem, o roqueiro tem a sua linguagem, o evangélico tem a sua linguagem. Quando você percebe isso, olha, Shaul, que nós conhecemos como Paulo, em Coríntios 9:22, diz o seguinte: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação a alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Viu? Ele se fez de grego para ganhar os gregos, se fez de judeus para ganhar os judeus. Quer dizer, ele se espelhou, ele se fez um espelho para que aquelas pessoas vissem nele um exemplo. O judeu ia olhar para o Paulo, Shaul, ia olhar para ele e dizer: esse é judeu, eu vou escutar o que ele está falando. Os gregos olhavam para Paulo e diziam: não, ele deve ser grego, eu vou escutar o que ele estava falando. As pessoas viam nele como se ele fosse das suas nações. Ele tinha que se fazer por isso. E hoje nós temos que fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Quero dar meu exemplo. Quando aprendi as boas novas de verdade, porque o que fala das boas novas no sistema religioso não é nada de boas novas. É boa granas para eles. Isso nós já sabemos. Mas eu tenho o meu exemplo. Quando eu aprendi tudo isso, que eu comecei a entender que eu fui enganado, que eu comecei a desenvolver as ideias, sabe, eu chegava peitando qualquer pessoa. E isso fechava, já ficava na defensiva. Já fechava o diálogo. Eles me escutavam, mas não me ouviam. Eles pensavam assim: tomara que esse cara vá logo embora, porque esse camarada já está falando asneira, já está falando liseira, e ficava logo fechado. E isso acontece realmente. Quando você vai atrás, você procura um grupo que você não fala a mesma linguagem, eles ficam logo, ó, e esse cara aí, quem foi que chamou esse camarada aí? Isso aí não é da nossa área. Imagine um roqueiro imagine um roqueiro for no grupo dos evangélicos. Opa! Então, os evangélicos já ficam logo: ih, rapaz, esse camarada é muito estranho. O evangélico vai num roqueiro, fica meio estranho ali. As pessoas ficam logo na defensiva, não faz parte da área, não faz parte do grupo. É isso que acontece.
Quando você fala o contrário, você chega... As pessoas que acreditam, vamos dizer, as pessoas que acreditam em Maria. Se você chegar aqui e dizer que Maria não faz nada disso, que Maria foi pro túmulo e foi esperar o juízo, essa pessoa não quer saber mais de nada de você, não quer mais escutar mais nada. Assim acontece com quem é religioso. Se você chegar falando, olha, o indivíduo passa 20 anos, 30 anos, 50 anos escutando dizendo que dízimo, se você não entregar o dízimo, você vai ser amaldiçoado. E você chegar e falar o contrário, de um minuto falar o contrário disso, sem antes fazer uma preparação, sem antes fazer ele sair da defensiva, sem antes ele olhar para você, isso aí faz parte do meu grupo, esse faz parte do meu grupo. Sem antes fazer tudo isso, ele vai logo, você é um herege. E isso aconteceu comigo. Eu chegava dessa maneira, já sentando-lhe o sarrafo. Eu queria saber que todo mundo me peitasse e me mostrasse na escritura. Eu estou certo. Nós estamos certos. Se é que nós estamos certos. Ninguém é dono da verdade. Temos que entender isso. Eu queria saber de peitar. O primeiro foi meu pai. Cheguei logo, e o meu pai é pastor. Ele já não me ouviu. Já ficou na defensiva. Por quê? Porque eu fiquei estranho para ele. É meu pai e eu fiquei estranho para ele. Porque eu não fiz a introdução, a explanação. Eu não adocei, eu não fiz parte do grupo dele. Hoje eu mudei a estratégia. Você quer ganhar as pessoas que você ama? Você que era evangélico, que você estava no sistema, e as pessoas que são seus amigos, que são seus irmãos, parentes, eles fazem parte do sistema. Porque você fazia parte desse grupo evangélico. Você quer fazer parte, vocês querem ganhar eles? Pareça com ele, se faça como ele. Hoje eu tenho uma estratégia. Essa é a minha estratégia. Talvez você tenha uma estratégia diferente da minha. Mas a minha participação é o seguinte. Antes, logo no início, eu falava assim, quando alguém falava de religião, eu dizia logo, religião para mim, isso é tudo porcaria. O cara é religioso desde quando nasceu. Já fechava a porta, já ficava na defensiva, já mudava até a cara. Ou seja, dali em diante, tudo que eu falasse era bater aqui e saía por aqui. Porque eu fechei a porta. Então não feche a porta, deixa aberta. Quer um exemplo? Uma vez eu viajei. Eu viajei e fiquei sentado num lugar e um certo senhor chegou a mim e começamos a conversar. Eu descobri que ele era evangélico, que é evangélico. Aí a pessoa perguntou, e aí, tudo bem, tudo bem? Entramos numa conversa e ele perguntou se eu era evangélico. Aí eu disse, sou evangélico sim. Ah, que bom. De que igreja que você é, irmão? Ah, irmão, eu sou da igreja No Caminho do Messias. Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Agora sim, eu sou igreja. Primeiro que eu sou igreja. E eu estou no caminho do Messias. Saí do sistema religioso. Mas para ele, eu tenho que dizer que eu sou evangélico. Para quê? Para que ele já não venha na defensiva. Opa, ele faz parte do meu grupo. Vamos trocar uma ideia. Aí o camarada perguntou, o Caminho do Messias? É nova essa igreja. Irmão, é nova não. Faz muitos anos que essa igreja existe. Faz muito tempo. É porque você quase não ouve. Interessante. Quem é o pastor da sua igreja? Se perguntarem. Aí eu respondo, olha, o pastor da minha igreja
E aí Yahushua. Yahushua, irmão, ele é estrangeiro. Ele não é daqui não. Ele é de Israel, essas partes por aí. Ele nasceu pra lá. Quem é Yahushua? Não é o Messias? Não é o nosso pastor? Isso se ele fizer essa pergunta direto. Aí ele pergunta: e você tem algum cargo? Você é o que nessa igreja? Tesoureiro, secretário? Aí eu digo: não, irmão. Todos lá são missionários. Quando você entra nessa igreja, quando você faz parte dessa igreja, já somos missionários. Não somos missionários. Não levamos as boas novas. A nossa missão não é essa. Então, eu estou mentindo? Não estou. Estou fazendo parte da noiva, que é o Yahushua. E eu quero entregar as boas novas. Então eu sou missionário. O meu cargo é esse. Aí eu digo: legal. E onde é o templo dessa igreja que eu nunca vi? O indivíduo pergunta. Aí você diz: essa igreja tem templos em todos os lugares, em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os países, em todo lugar do mundo. Você nunca ouviu? Rapaz, não ouvi não. Só que quando a pessoa já chega comigo, que eu quero falar das boas novas, mas não quero espantar, sabe? Você sabe que se for rápido, né, tem que entender que o santo deles são de barro. Pode quebrar rápido, então vamos com calma. Eu já estou parecido com ele. Eu já estou no grupo deles. Já me aceitaram no grupo. Aí é que você começa a falar das boas novas. Eles vão falar o que eles acham. Aí você: mas irmão, eu estou entendendo dessa maneira aqui. Vem cá, vem ver se não é isso. Porque você já conquistou a amizade. Ele já não está na defensiva. Ele já vai debater. Sabe? Já vai debater com você. Ele já vai ver. E você vai, de acordo com que você, o assunto que você entrar, você vai com calma. Não adianta se apressar. Tire como exemplo você. Quando você estava um dia antes no sistema religioso. Se alguém falasse no supimpa contigo, tenta lembrar algo que alguém fez assim, que você: não, esse irmão é um herege. Tente lembrar. Com certeza você vai lembrar. Acontecia comigo, quando eu estava no sistema religioso. Alguém falava uma coisa lá, no supimpa, sabe, sem considerar. Eu já fechava, ainda nem ouvia o cara. Ele podia estar morto de certo. Mas só porque ele me xingou, não digo xingar com palavras torpes, mas xingar assim, mas falar algo assim que é o contrário do que eu aprendi, do que me ensinaram, do que eu acho que é certo. Então, amados, é assim que eu faço. Me faço parecido no grupo, sabe? As pessoas evangélicas. Se eu for umas pessoas de roqueiro, eu sou roqueiro. E aí, meu, beleza? Beleza. Pronto, a cara é muito firme. É muito legal esse rock. Essa banda aqui é beleza. Você pode conhecer pouco de rock, mas você já ouve música. Você ouve rock aqui, outro ali. Eu digo: poxa, essa banda é muito legal, mas eu não conheço o nome dela, né? E você não vai chegar lá, vai escutar Linkin Park e vai dizer assim: pá, Linkin Park, esse não som, esse vozeirão desse cabo, eu vou te falar, meu irmão, que voz. Quer dizer, você falou a linguagem do indivíduo. O gótico é a mesma coisa. Você tem que chegar com a linguagem. Você não tem que chegar e metendo o pé. Vai com calma que o santo é de barro. Tá, amados irmãos? Eu sou Eric Rios, do canal Direto ao Ponto. Obrigado.